Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 19 de abril de 2022, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer a nossa fé, clarear o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça de, ao final, você deixar o seu like, fazer o seu comentário e também compartilhar com seus queridos esta mensagem, tá bom? Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Paulo, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo mostra aqui que o homem é um ser tridimensional. O homem é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. E ele profetiza, né, que Deus santifique completamente, integralmente, né, a igreja, os homens ali da igreja, os seres, as pessoas da igreja, né, corpo, espírito, alma e corpo. E muitas vezes que a gente vê uma expressão na palavra se referindo ao espírito como coração, como quando Jesus falou lá em Marcos 11, versículo 23, porque em verdade vos digo, se alguém, que qualquer um que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Também em Romanos 10, Paulo, né, fala também que, visto 10, 9 e 10, né, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Esse é o 9. No 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra coração, nesses dois textos que eu falei, Marcos 11, versículo 23 e Romanos 10, 9 e 10, não está se referindo, querido, ao órgão físico, o órgão que bombeia sangue, né, no nosso corpo, né, e nos mantém vivos. Não. Então, porque se fosse verdade isso, se Paulo estivesse se referindo ao órgão físico, né, a gente estaria crendo com o coração, a gente poderia crer com o dedo, crer com a mão, crer com os olhos, crer com o nariz. Né? Então não é possível nós crermos em Deus com a parte física do nosso ser, porque Deus é espírito. Né? O termo coração aqui empregado nesses textos e em muitos outros textos da Bíblia está se referindo ao espírito do homem, né? O espírito do homem, né? Da mesma forma que quando você se refere a uma árvore, né? Você, ao coração de uma árvore, você está falando do centro de vida daquela árvore, né? Da essência de vida daquela árvore. Qualquer assunto, quando a gente fala o coração desse assunto aqui, é isso. Você está falando ali onde está a vida daquele assunto. Né? Então, nesse texto aqui, quando Deus fala, né, nesse texto sobre o coração, ele não está falando do órgão, né, que bombeia o sangue. Ele está falando da parte mais central do ser humano, da essência do ser humano, onde está a vida do ser humano, que é o espírito. Nós precisamos entender isso, que o homem é um espírito. Paulo falou isso lá em 1 Tessalonicenses 5:23, conforme eu falei aqui no começo. Então, essas expressões, o espírito do homem, o coração do homem, são usados várias vezes, né, de forma em vários locais, né, em vários versículos, né, expressando sempre a ideia do espírito do homem. Por quê? Porque o homem é um espírito. Lá em Gênesis 1, versículo 26, diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Jesus, em João capítulo 4, versículo 24, ele diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, queridos, nós não somos semelhantes ao nosso Criador no corpo físico, nós somos semelhantes no espírito. Amém, queridos? Então, lembre-se que você é um espírito.
você tem uma alma ou uma mente. O espírito é a sede da sua vida. É com o espírito que você tem contato com a dimensão do espírito, com a dimensão sobrenatural. Você tem uma mente, né, ou uma alma, onde você tem contato com o intelecto, com os sentimentos, com as emoções, com a vontade. É aqui na alma. Né? E você habita num corpo físico. Esse corpo físico aqui é a casa onde o seu espírito mora. E Paulo, lá em Romanos 2, no versículo 28 e 29, ele diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo está falando aqui do quê? Do espírito. Jesus, quando lá em João capítulo 3, ele tem aquele encontro com Nicodemos, ele fala: é necessário vos nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino do céu. Mas Nicodemos, querido, ele era um homem natural, ele não tinha ideia das coisas do Espírito, ele ficou baratinado. E perguntou para o Senhor Jesus: como que um homem na minha idade vai voltar novamente ao ventre da mãe para nascer de novo? Não tem como. Ele estava pensando de forma natural. Um homem da idade dele, do tamanho dele, do porte dele, voltar ao ventre da mãe para nascer de novo. Ele estava raciocinando naturalmente e verificando que era impossível isso. E Jesus, né, mostra para ele: não, Nicodemo, você não está entendendo. Eu estou falando de coisas espirituais e você está entendendo natural. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. E o que é nascido do espírito é espírito. Então o novo nascimento, que é o renascimento do espírito humano. Eu ainda vou gravar uma série sobre isso, para explicar melhor sobre isso, sobre essa questão toda, o plano de salvação. E no Evangelho de João, então, nós lemos que Jesus disse à mulher lá naquele poço lá próximo de Samaria: Deus é espírito, João 4:24. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós não entramos em contato com o Deus Altíssimo, com o Todo-Poderoso, querido, através dos nossos sentidos, ou da nossa mente, ou do nosso corpo, querido. É somente através do Espírito que nós podemos nos aproximar do Senhor, porque Deus é Espírito. Nós somos um Espírito. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, né, sobre a oração em línguas. Ele fala: porque se eu orar em língua estranha, na língua dos anjos, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento, a minha mente, fica infrutífera. O espírito, que não é a mente. A gente precisa separar isso. Algumas pessoas pensam de forma errada que a mente é o espírito. Não, que a alma é o espírito. Não, queridos. Nós sabemos, Paulo está falando aqui, né, que quando nós falamos em línguas, isso não provém da mente. Isso vem do espírito. Sabe, queridos, quando nós estamos orando em línguas, é o Espírito Santo inspirando no nosso espírito, falando dentro do nosso espírito, né, as línguas do céu. Né? E Paulo continua dizendo no versículo 15: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Orarei com o espírito, orando em línguas, mas também orarei com a minha mente, com o entendimento, na língua portuguesa, que é a nossa língua, a gente entendendo o que a gente está falando com Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que nós podemos, o espírito é o verdadeiro eu, é o nosso verdadeiro eu. O nosso espírito, eu sou um espírito, você é um espírito, nós temos uma mente, que é a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso intelecto, da nossa vontade, e habitamos em um corpo físico. Neste corpo físico nós temos os nossos 5 sentidos, com os quais nós temos contato com a dimensão física. Mas o nosso verdadeiro eu é o Espírito. E quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. E juntos nós habitamos nesse corpo. Amém? Isso é crer com o coração. Amanhã nós vamos continuar. Tá bom? Não perca essa série. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Estamos compreendendo, Pai, que somos um espírito. O Senhor é espírito. A tua palavra é espírito.
Pai, e nós te agradecemos por termos esse discernimento, para que possamos, Pai, compreender a dimensão do sobrenatural e como agir na dimensão do sobrenatural para usufruir, para desfrutar de tudo aquilo que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, estabeleceu, consumou a nossa redenção, como nossa redenção ali. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela cura do Ednei Veloso, da Anacleia, da Aurineide, do Fernando e do Sérgio Bandeira, do irmão Francisco Paulo, pai do Amauri, lá em Maracanaú, pela cura e libertação do Jorginho Lobato, da Laurinha, da Divina, do Estevão, da Quinô e do Alcino. Muito obrigado, Pai, pela cura completa dessas pessoas. Te agradecemos porque na cruz do Calvário Jesus Cristo já levou os nossos pecados, levou as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus Cristo naquela cruz. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Te agradecemos, Pai, por tudo isso. Em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, pelo teu favor e tua graça nessa causa da Fernandinha e da Juliana Gama, da Norma e do Ivan, da Letícia, né, essa porta de emprego para a Letícia que ela precisa. Oh, Pai, muito obrigado. O Senhor é bom. E nós cremos que já recebemos e estamos nos alegrando com a chegada dessas bênçãos. Te agradecemos, Pai, pela gravidez da Josi, irmã da Marlene, desenvolvendo tudo bem, o bebê desenvolvendo perfeitamente, como é da tua vontade, e ao final um parto rápido e fácil, em nome de Jesus. Pai, te agradeço pelas famílias da Val, da Sandra, Paz, da Beatriz Lobo e todas as famílias da Vida Plena Ministério Internacional. Sobre todas elas eu declaro salvação, libertação, cura, paz, alegria, harmonia e prosperidade do céu em nome de Jesus. Pai, te agradeço pelos teus anjos, guardando a vida, a casa e a família da minha mãe, da dona Benedita, minha sogra, da Patrícia e do Luiz Eduardo Mergulhão e também todas as famílias da Vida Plena Ministério Internacional. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, graça e paz. Amanhã nós vamos continuar sobre esse assunto. Não quero me estender para o vídeo não ficar muito extenso. E amanhã a gente continua sobre esse assunto, tá bom? Não se esqueça de dar o seu like, de comentar e de compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.